Então a gente entendendo isso, que o Gênesis está falando, né, sobre a palavra dita, a palavra falada, não a palavra escrita, não a lei escrita, mas a palavra falada, fica fácil para a gente assimilar toda a ideia. Então Moisés ele vai receber a Torá, ou seja, ele vai receber mandamentos, estatutos e juízos. Vamos ler em Deuteronômio 6 primeiro. Marca aí, marca aí mandamentos, estatutos e juízos. Marca na Bíblia. O que é isso? Gênesis é o disse de Deus, ok? Então Gênesis é o disse de Deus, é o disse haja. Se o Gênesis é o disse de Deus, olha o que Deus está dizendo. Esses são os mandamentos, estatutos e juízos que Deus mandou para ensinar-vos, para que todos cumprissem, ou seja, para que fosse cumprido na terra. É Deus dizendo, eu gostaria tanto que o meu povo seguisse o meu caminho, com justiça e com juízo. Abraão, ele seguiu isso, mas só que isso ainda não era real. Então nós vamos observar que isso só vai se tornar uma realidade na segunda parte do versículo 3 de Gênesis 1. E disse Deus, haja luz. Então, até aqui, Abraão está cumprindo isso. Só que, para isso ser realidade, é a parte final. E houve luz. Então, aquilo que antes era uma palavra, agora se torna realidade. O Senhor está dando uma palavra. Esses são os mandamentos, estatutos e os meus juízos. O que a gente precisa entender? Quando a gente vai falar a respeito da lei, a gente vai falar assim, porque está escrito na lei. Mas a palavra lei, ela dá um sentido geral. Nós aprendemos que a Torá é o Pentateuco, é os 5 livros. Então as 613 leis estão dentro da Torá. As 613 leis estão dentro de um pacote. Só que dentro desse pacote com 613 leis, existem divisões. Existem separações. Então a palavra lei, num contexto geral, é muito genérico. E por que isso é genérico? Porque se eu falo lei, eu não sei de qual tipo de lei que eu estou falando. Se eu simplesmente falar porque a lei diz isso. Mas em qual classificação de lei eu estou falando? Entende? E aqui no versículo no primeiro está dizendo mandamentos, estatutos e juízos. Então existe mandamentos, existe os estatutos e juízos, ou as ordenanças, né? Dessas 613 leis, 248 são positivas. O que são leis positivas? São aquelas leis que você tem que fazer, você tem que obedecer, faça isso, você tem que fazer isso, está escrito e você precisa fazer isso. É uma ordenança ali, o faça, faz isso, faz aquilo, faça desse jeito, obedeça, 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 faz, obedeça. Isso são as 248 leis positivas. Só que em contrapartida, existem 365 que são negativas. Ou seja, existe muito mais leis negativas do que positivas. O que são as leis negativas? Você não pode fazer isso, não faça, não faça, não faça. Não faça, não faça, não faça, não faça. E a gente é mestre para fazer isso, né? Irmão, você não pode fazer isso, irmão, você não pode fazer aquilo, irmão, você não pode isso, irmão, você não pode aquilo. A gente é mestre para isso, e infelizmente a maioria das nossas igrejas também, né? Não faça, não faça, não pode, não pode. O que a gente aprende com isso? Como existe muito mais leis negativas do não faça, a gente precisa entender que a gente não pode ter medo de dizer não para certas pessoas. Existem momentos na nossa vida que a gente vai ter que aprender a dizer não. Você entende? Então, às vezes, nós vamos ter que dizer não para um amigo, dizer não para um filho, dizer não para um liderado, dizer não para um funcionário. Entende? Existem momentos na nossa vida que a gente vai ter que dizer não. E dizer não para alguém não é sinônimo de você ser ruim. É simplesmente, tudo faz parte do processo. Entende? Então não é apenas, mãe, eu posso fazer isso, e a gente tem um hábito. Pai, a gente que é pai, a gente que é mãe, e quando o filho é novo,
tudo a gente quer fazer, né? O filho quer fazer a coisa, a gente pode fazer. Aí faz isso, né? Eu lembro que quando meu filho ele era mais bebezinho, e olha que interessante, daí eu falava com ele, filho, faz isso. Eu falava, faz isso. Por exemplo, eu colocava ele num canto da casa e falava com ele, filho, levanta e vem, né? Ele não sabe andar, então a gente quer, faz, filho, levanta, vai, vem. Só que agora que cresce e tá pulando tudo quanto é lado, a gente fica igual louco, não faz isso, menino, não faz isso. Entende? Faz parte do processo. Então existem as leis positivas e as leis negativas, e a gente precisa ficar atento com isso. Então, das 613 leis, elas são classificadas em 3 grupos, né? E cada uma delas tem classificações importantes e bem definidas, que são os mandamentos, estatutos e juízos. Então eu vou só resumir para vocês, tá? O que são mandamentos, né? O que é mandamento? Mandamento é uma lei que vem de Deus para mim, eu obedeço e volta para Deus, depois vem a bênção. Ou seja, o que é um mandamento? O mandamento funciona assim, Deus dá um mandamento, funciona assim, o mandamento, olha a diferença de mandamento, de estatuto e de ordenança. Olha como que o negócio é louco. O mandamento funciona assim, Deus manda o mandamento, ele vem para mim, eu cumpro esse mandamento, e esse mandamento, em forma de obediência, volta para Deus. Deu para pegar? Então assim, o que é o mandamento? Mandamento é aquilo que Deus manda para mim, eu obedeço, e em forma de obediência, para alegrar o coração de Deus, volta para Ele. Tá? Em resumo, é isso. Aí depois que eu obedeci esse mandamento, e esse mandamento voltou para Deus, ele volta para mim em forma de uma bênção. Ok? O poder da obediência, né? Então, por exemplo, quando o Senhor fala assim, ó, não farás outro Deus além de mim, ou seja, você não deve adorar um outro Deus. Isso é um mandamento. Sim ou não? Não adorarás a um outro Deus é um mandamento. Quando eu não adoro a um outro Deus e eu adoro somente a Deus, eu cumpri esse mandamento e com isso eu alegrei o coração de Deus. E porque eu alegrei o coração de Deus, o que Ele faz? Ele me abençoa. Consegue entender? O mandamento é isso, né? Isso é o mandamento. E qual é a diferença de um mandamento para um estatuto? Estatuto é uma lei que vem de Deus para mim. Eu obedeço e fico em mim mesma a bênção. Ou seja, o estatuto é um benefício para mim mesmo. Como, por exemplo, as leis, por exemplo, do dízimo. Então, se eu dizimo, se eu devolvo dízimo, a gente aprendeu a vida inteira na igreja, né? Se a gente não dizimar, Deus vai ficar muito chateado e vai nos punir. Essa é a ideia que a gente tem de dízimo a vida toda. Que se eu não dizimo, Deus vai ficar irritado comigo. Só que o dízimo é um estatuto, é uma lei que pertence a um estatuto. Ou seja, se eu dizimo, Deus mandou, vem de Deus para mim, o estatuto vem de Deus para mim. Eu obedeço esse estatuto e a bênção fica em mim. Ou seja, o cumprimento do estatuto não volta para Deus, ele permanece em mim. Então, quando eu cumpro um estatuto, a bênção permanece em mim. Por exemplo, existe na Bíblia várias leis alimentares, né? Igual, por exemplo, a Bíblia diz que a gente não deve comer carne de porco. Todo mundo come carne de porco. Mas a Bíblia diz que não pode comer porque faz mal, né? Mas colocou na churrasqueira, fritou, a gente come. Não é verdade? Vamos comer uma bisteca, vamos comer um carré. Então assim, só que é um estatuto, a gente não deve comer. Por quê? É simples. Porque faz mal. Eu não sei se você sabe, a carne de porco, para o que o verme dela venha a ser morto, ela tem que ser frita a 360 graus Celsius. Irmão, se você frita uma carne a 360 graus Celsius, você torra ela. Não é verdade? Então isso é um estatuto. Ou seja,
se eu não comer carne de porco, não vai mudar nada em Deus. Entende? Isso vai mudar em mim, a minha saúde. Consegue entender? É isso que precisa ficar claro. Se eu cumpro esses estatutos, vai mudar alguma coisa em Deus? Não. Isso vai mudar em mim. São bênçãos para mim. Deus manda o estatuto, eu cumpro e permanece em mim. Agora os mandamentos não. Quando Deus fala, não matarás. E se eu matar? Se você matar, com a espada, você fere, com a espada será ferido. Sim ou não? É dente por dente, é olho por olho, e é assim que funciona. Por quê? Porque o mandamento é Deus que manda para mim, eu obedeço e volta para Deus. E se eu não obedeço o mandamento? Irmão, Deus vai ficar irritado e vai vir sobre mim uma consequência. O estatuto Deus manda para mim, eu cumpro e a bênção fica em mim e não volta para Deus. Correto? Então Deus não vai se envolver tanto com isso. Por quê? Porque quem vai se lascar vai ser eu se eu não cumprir. O que é a ordenança? Agora a ordenança é a lei que vem de Deus para mim, eu recebo, mas ela não fica em mim. Ela não volta para Deus, ela também não fica em mim, ela vai para o próximo. Não sei se vocês pegou. Mandamento, Deus manda, eu cumpro, volta para Deus. Estatuto, Deus manda, eu cumpro, permanece em mim. Ordenança, Deus manda, eu cumpro e vai para o meu próximo. Entendeu? É justiça, né? Exatamente. Ou seja, quando eu cumpro o mandamento, esse benefício do mandamento é para alegrar o coração de Deus. Essa é a ideia. Quando eu cumpro o estatuto, é para benefício para mim. E quando eu cumpro uma ordenança, é para benefício para o próximo. É por isso, irmão, agora você, olha que louco. Olha que louco. Deus disse assim, você deve amar a Deus sobre todas as coisas e você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Agora você observa que Deus não... Olha a sequência. Olha a sequência, mandamento, estatuto e ordenança. Ame a Deus sobre todas as coisas. Olha a sequência. É o mandamento. Eu alegro a Deus com isso. Ame o teu próximo, mas antes de amar o teu próximo, você deve amar ele. Como? Como você ama você mesmo. É um estatuto. Fica em mim. E ao teu próximo como a você mesmo. Ordenança. Deu para pegar? Amém. Salmo 89:14. Está aí na apostila. Pode ler. A justiça e o juízo estão à base do teu trono. A graça e a verdade irão diante do teu povo. Irmão, esse salmo ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso que só isso aqui que a gente vai... Só da gente aprender, irmão, sobre mandamento, estatuto e ordenança, já dá uma pregação, já dá para você extrair uma mensagem sobre isso. Só que só esse salmo, você já extrai aqui uma mensagem que pouquíssima gente vai se atentar a esse detalhe. Observa, justiça e juízo são base do trono. Então Deus está no seu trono. O que é a base do trono de Deus, irmãos? Justiça e juízo. E a graça e a verdade irão adiante do teu rosto. A justiça é o tzedaká. É aquela ideia da esmola que eu falei. É quando você faz para alguém. Isso é tzedaká, é justiça. Fazer o que é certo. Fazer justiça pelo injustiçado. Isso é tzedaká. O que é juízo? Qual é a diferença de justiça para juízo? Porque justiça é fazer o tzedaká, é ajudar, é fazer o que é certo. O juízo é o mishpat. O que é isso? É o castigo. O juízo é punição. Consegue entender? Então assim, sem a justiça não pode haver juízo. Para aplicar juízo é necessário haver graça. Não tem como aplicar juízo sem a graça. E para que a graça seja efetiva, é necessária a verdade. Eu não sei se pegou. Como que o juízo se manifesta?
O juízo só pode ser aplicado mediante a graça. Mas a graça, ela só é efetiva pela verdade. Então, se não tem graça, não tem também o juízo. Só que a justiça e o juízo é a base do trono de Deus. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai trabalhar com justiça e juízo. Mandamento, estatuto e ordenança sempre vai estar junto no contexto de lei. Então, quando alguém falar assim sobre a lei de Deus, eu preciso saber, está se referindo, o que é lei? A lei está se referindo a esses três grupos. Então, por exemplo, alguém chegar para você e falar assim, ô irmão, mas está escrito na lei. Aí você olha e fala assim, tá, mas está se referindo a mandamentos, estatutos ou ordenanças? Aí alguém vai olhar para você e vai falar assim, como assim? Eu estou falando da lei. Você fala, tá, mas de qual grupo você está falando? Mandamento, estatuto ou ordenança? Agora vocês já sabem que na lei existe esses três pilares, ok? Existem 613 leis. 613. Eu vou mandar para vocês depois a apostila com as 613 leis dividida por partes e com o versículo de cada uma, das 613, tá? Vou mandar para vocês daqui a pouco aí. Volta para a apostila, se vocês tiverem com a apostila, se não, pega a Bíblia e vamos lá em Gênesis 6. Então, eu vou tentar resumir para vocês. Talvez você vai passar por isso, você vai ver alguém pregando assim, irmãos, pregue, né? Como Noé pregou tantos anos e nenhuma alma se converteu, então não deixe de pregar, continue pregando, né? Mas o que eles não ensinam é que Noé não foi pregador de arrependimento, entende? Por quê? Porque o Espírito não estava mais na terra, né? Então, assim, o Espírito no Antigo Testamento, ele vinha em forma de porções, era como se fosse conta-gotas. E sem o Espírito Santo, como que alguém vai se converter? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Então, sem o Espírito não tem como haver arrependimento, né? Então, a gente vai ler ali em Gênesis 6, versos 5 até 8. Eu queria falar essa parte para vocês, mas não vai dar tempo, não. Porque eu ia mostrar para vocês aqui como que surgiu, né? Como que surgiu a chuva, a primeira vez que surgiu a chuva. Mas vamos lá, Gênesis 6, verso 5. Ó, eu vou ler aqui, tá? Deixa vocês me acompanhem aí. Se estiver animado aí, nós fala, né? Então vamos lá, Gênesis 6, 5 até o 8. Diz assim, eu vou ler aqui, vocês acompanhem aí. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então você observa que a maldade vai aumentando, vai multiplicando. E detalhe, algo que a gente precisa ponderar, essa imaginação do pensamento do coração vai aumentando sucessivamente, continuamente, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a terra, a face da terra, que criei de sobre a face da terra. Desde o homem até o animal, até o réptil, as aves dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha a graça chegando aí, gente. Então, a gente observa que a maldade do homem, ela não era simplesmente algo exterior. Essa maldade, ela cresceu de uma forma tão grande que ela estava impregnada no coração do homem. Esse que é o problema. Irmãos, quando alguém tem alguma coisa na sua mente, ela quer praticar alguma coisa e está na sua mente, ela ainda consegue vencer. Então, mas quando desce para o coração, é mais difícil você romper, é mais difícil você vencer. Enquanto está na mente, você consegue repreender, leva o seu pensamento para a palavra e para Deus, mas desceu para o coração, a guerra é maior. Tem um amigo meu que fala assim, desceu para o coração já era. Muitos teólogos eles vão dizer que Deus ele não destrói, né? Ninguém sem antes dar uma oportunidade de arrependimento. Ou seja, antes do juízo, vem
a oportunidade da misericórdia, né? Então, só que após a saída do Espírito Santo, quando o Espírito Santo sai, Noé vai pregar. Então, eu já falei para os irmãos que Noé ele pregava, mas ele não era pregador de arrependimento. Então, afirmar que Noé pregou e nenhuma alma se converteu, isso é errado. Então, por exemplo, quando você vê alguém falar, irmão, Noé pregou e nenhuma alma se converteu, então pregue. Isso é falso afirmar isso, que Noé pregou e nenhuma alma se converteu. Por quê? Porque Noé não tinha a missão de pregar arrependimento. Ele tinha a missão de construir uma caixa para salvar as espécies dos animais. E por que eu falo isso? É simples, porque a casa de Noé já estava salva, porque eles creram no Senhor. Então, por exemplo, Noé cria. Então, todos que estavam na casa foram alcançados. Por quê? Lembra lá que quando Paulo olha para o carcereiro e diz, se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí alguém diz, mas a salvação é individual. Irmãos, a salvação é individual, mas nós somos portais e porta-vozes da salvação da nossa casa. Então, assim, às vezes a gente só fica nessa salvação individual, cada um faz o que quer. E não é assim. Se você achar graça diante do Senhor, fica tranquilo. A sua casa, de alguma forma, vai ser alcançada por Deus. Amém? Vamos falar sobre os 120 anos de Noé, então. Acompanhe comigo na apostila, Gênesis 6:3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Eu vou falar duas interpretações. A primeira, que é a interpretação A, existe uma linha teológica que ensina que quando Deus fala, porém os seus dias serão 120 anos, o que eles ensinam? Que o homem que antes vivia em 900 anos, 800 anos, 600 anos, seria limitado à idade de 120 anos. Só que essa ideia, ela cai por terra, essa linha teológica cai por terra, quando a gente começa a ver as gerações que vieram depois de Noé. Por exemplo, Selá morre com 433, Abraão viveu 175, Isaac morreu aos 180. Então, essa interpretação de que os anos de vida do homem seria limitado a 120 anos, é uma interpretação que não tem coerência. Então, muitos teólogos pregam isso, mas não há base que sustenta isso. A interpretação B é, os 120 anos seria o tempo da palavra de juízo até a vinda do dilúvio sobre a terra, dando esse tempo para Noé construir a arca. Essa é a teoria que a gente aceita, né? Que teoria que é essa que a gente aceita? É que esses 120 anos não seria limitado, ou seja, não seria o tempo de vida que o homem viveria na terra, ou seja, um homem que viveria como Matusalém 960 anos, seria resumido a 120 anos. Não é isso. A ideia que a gente aceita é que esses 120 anos seria o período em que Noé teria para pregar até vir o dilúvio.